Oi, oi, mamãe, tudo bom? Seja muito bem-vinda à nossa A Hora da Mãe de Bebê, um momento que eu reservei para estar aqui ao vivo com vocês, respondendo dúvidas, auxiliando sobre emagrecimento, pós-parto especialmente. E hoje eu vou falar para vocês sobre algumas estratégias já para vocês começarem a colocar em prática. Então hoje eu vou falar sobre uns chás, né, que são mais apropriados para as mães que estão precisando diminuir essa retenção, esse inchaço. Por isso que são estratégias que você já vai começar a ver resultado, caso você já venha aplicar o que eu vou te ensinar nessa live de hoje. E vou te falar também uns para melhorar a qualidade do sono, visto que quando a gente começa já a já colocar essas estratégias em prática, a gente já começa realmente a já ver benefícios no nosso corpo. E lembrando, mãe, que em breve, né, eu contei essa novidade para vocês essa semana, que em breve eu vou estar realizando um evento, a Semana de Emagrecimento exclusiva para mães de bebê. Então, caso você ainda não esteja inscrita, digita evento aqui nos comentários que você consegue fazer a inscrição. Então, não vai ser no formato de live, né? Não é aqui no nosso Instagram, por isso que realmente você precisa fazer a inscrição. E eu já liberei presentes, né, do nosso evento, justamente um material, que esse aqui, ó, o GPS do emagrecimento, que é justamente que a gente vai trabalhar alguns pontos que são específicos para mães de bebê que estão ali com o bebezinho pequenininho, né, especialmente recém-nascido, até os 12 primeiros meses de vida desse bebê, né? Então, quem não me conhece ainda, eu sou a Carol, né? Eu sou a Nutri das mães de bebê e eu ajudo mães de bebê a emagrecer sem passar fome, sem academia e melhorando a qualidade do leite materno. E todo esse projeto ele surgiu da minha transformação, né? Então, assim como você, também sou uma mãe de bebê e eu enfrentei diversas dificuldades quando a Lulu nasceu. Né? Infelizmente, eu costumo dizer que o próprio sistema tradicional de saúde ele abandona a mulher no pós-parto. A gente fica muito sem direcionamento. Inclusive, que eu vou contar para vocês nessa live de hoje. Talvez não. Se você colocar numa pesquisa de busca, ou seja, no site, você vai ver que não pode. Ah, não, não pode. Por quê? A gente segue, né, uma recomendação, né? Os sites vão seguir uma recomendação geral, mas ele não é específico. Então, muitas das vezes vocês vão estar deixando de usar substâncias que podem trazer diversos benefícios, tanto para você como para o seu bebê, pela falta de informação. Então, por isso eu estou aqui na internet hoje, né, trazendo para vocês todas essas informações relacionadas ao emagrecimento para mãe de bebê. Seja muito bem-vinda à nossa Hora da Mãe de Bebê, né, um quadro que eu sempre realizo toda terça e toda quinta-feira aqui no meu Instagram, sempre às 12h15. E eu sei, né, gente, que tem muita gente que está chegando agora, não sabia dessa hora da mãe de bebê e também não está sabendo do nosso evento. Então, assim, na próxima semana eu vou começar a fazer o aquecimento do evento, tá bom? Então, essas lives que eu estou fazendo aqui são lives de conteúdo que eu estou sempre fazendo. Eu venho aqui, eu retiro dúvida. A partir do momento que eu começo a falar aqui sobre os chás, vão surgindo dúvidas. Então, eu faço sobre diversos temas. São conteúdos que eu sempre vou fazer. Né? Sempre vou estar aqui trazendo informação para vocês. Mas o nosso evento não. Esse evento ele acontece pouquíssimas vezes no ano e é muito diferente da forma de conteúdo. Então, por isso, realmente façam inscrição. E o aquecimento do evento que começa na nossa próxima semana e vai começar sempre às 20h15 aqui no nosso Instagram. Se você conhece uma mãe de bebê que também está enfrentando dificuldade para poder emagrecer, envia meu Instagram para ela. Fala assim, olha, eu vi esse conteúdo aqui, eu acho que pode te interessar. Ela fala especificamente com mães de bebê. Então envia para ela essa live, já para que ela possa estar aqui com a gente e também sinta todos os benefícios, tá bom, mamães? Então, vamos falar, né, sobre esse tema de hoje. Se você tiver dúvida, então, inclusive em relação a algum chá específico, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Mas eu preparei um, que eu falei, né, que provavelmente vai surpreender muitos de vocês. Provavelmente muitos de vocês vão achar que vocês não podem e vocês estão deixando de usar um verdadeiro ouro escondido, né? E assim, a natureza, né, os alimentos, os chás, os alimentos que são naturais, que vocês podem usar nesse momento, eles têm, gente, propriedades e benefícios que conseguem trazer o nosso corpo para uma situação de mudança, de transformação, de bem-estar, né, de autoestima, de emagrecimento. Eles podem sim colaborar para que esse emagrecimento aconteça. Não são todos, né, que podem ser usados nesse momento, então por isso que é muito interessante a gente saber e ter uma orientação profissional.
porque alguns chás podem ter interferência na nossa produção de leite. Então, vocês estão amamentando, tem alguns chás que podem interferir na prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite materno, como hortelã. Então, esse a gente evita. Tem uns que são muito diuréticos, que não são apropriados, mas tem vários outros que podem ser usados. E esses outros que podem ser usados, como eu falei, eles podem trazer benefícios enormes para vocês. Então, vamos colocar em prática, já começar a ver, né, realmente os benefícios do nosso corpo, tá bom? Então, muitos de vocês estão aqui, vocês estão sentindo, vocês estão com o bebezinho assim, sentindo inchaço, o bebezinho pequenininho, tá inchado, tá amamentando. Pode comentar aqui que a gente vai estar aqui fazendo uma live mais interativa. Bebezinho de quantos meses você está se sentindo inchada? Depois eu vou fazer outra pergunta para vocês. Gente. Então, vocês vão realmente se beneficiar dos conteúdos que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Gente, eu tenho um bebê de 2 meses. A maioria das mães que eu acompanho, elas estão nessa faixa. Do bebezinho de 2 até 6 meses, no máximo. Né? Que é justamente aquele período que eu digo para vocês que o nosso corpo, ele tende a ter resultados melhores quando a gente pensa no nosso emagrecimento nessa fase. Vocês sabiam disso? Bebezinho de 5 meses. Existe uma janela de oportunidade que acontece nos 12 primeiros meses de vida do bebê. Inclusive, foi uma dúvida que eu respondi há pouco tempo, numa caixinha de pergunta. A mamãe me falando, olha, eu estou amamentando. Uma perguntou, falou que estava amamentando e a outra que não estava, né? E essa janela de oportunidade, vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês. É justamente o momento que o nosso corpo responde naturalmente de uma forma mais rápida ao emagrecimento. Ela acontece do bebezinho recém-nascido e vai até os 12 primeiros meses de vida. Em especial, as mães que estão com um bebezinho menor de 6 meses e que está amamentando, ela tem uma probabilidade maior de conseguir emagrecer de uma forma mais fácil. Todas as pessoas, todas as mães, qualquer pessoa pode emagrecer a qualquer momento? Obviamente que sim. Mas é mais fácil emagrecer, principalmente quando o bebezinho está recém-nascido, até os 6 primeiros meses de vida. Por quê? Fisiologicamente falando, metabolicamente falando, o peso adicional que você ganhou na gestação é mais fácil de você perder, né, nesse momento inicial. Afinal de contas, foi um peso momentâneo, um peso que realmente serviu para você nutrir o teu bebê, né, para você gerar a vida. Com o passar do tempo, esse peso ele não deveria estar mais com você, então esse peso deveria estar saindo do seu corpo. Tem várias explicações mais profundas para isso. E também por causa da amamentação. Então, assim, quando você está amamentando, você tem um gasto calórico muito grande. Essa caloria vai variar entre 500 calorias. Tem mães que gastam 700, tem mães que gastam 400, mas isso é muito, gente. Então, um gasto calórico muito grande adicional. E esse gasto calórico favorece ao emagrecimento. Quando o bebezinho vai chegando naquela fase dos 6 primeiros meses, a mãe começa a fase de introdução alimentar. Então, naturalmente, essas calorias elas vão diminuindo, esse gasto calórico. E tem mães até que começam a engordar um pouquinho nesse período. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita gente não aproveita, às vezes, a fisiologia natural do corpo para que esse emagrecimento aconteça. Então, às vezes, eu posto resultados aqui, as mães ficam assim, surpreendidas. Poxa, como é que pode? Né? Tanto peso perdido no período tão curto. E por que eu que estou amamentando, eu não estou conseguindo emagrecer? Né? Especialmente acontece justamente por causa desses 6 pontos que eu preparei para vocês, que esse material aqui nós vamos usar no nosso evento, e eu vou falar com mais detalhe no nosso evento, mas está aqui descrito, todas vocês vão ter acesso a esse material. São 6 pontos específicos que, quando não estão ajustados no organismo da mãe e do bebê, ela tem dificuldade para emagrecer mesmo com esse gasto calórico. Então, todas vocês vão ganhar, tá bom, gente? Esse material e vocês vão entender. Se já quiserem preencher, já pode preencher. No nosso evento, nós vamos fazer juntas isso aqui e eu vou dar mais explicações para vocês em relação a isso. Então, se você percebe que você é uma mãe de bebê que está amamentando e você não está conseguindo emagrecer, com certeza, com toda certeza, esses são 6 pontos que estão descritos aqui. E é esses 6 pontos que a gente precisa ajustar e vai ser ajustado no nosso evento. Mas falando, né, sobre o nosso tema, sobre a nossa live de hoje, que eu queria realmente trazer muita informação para vocês, falando das substâncias que vão ajudar a já ter um resultado. Então, assim, poxa, Carol, eu percebi realmente muito inchaço, né? Eu tô percebendo que, às vezes eu pego no meu corpo e fica a marca de dedo. Eu tô percebendo as minhas bochechas, o meu rosto mais redondo. Eu, às vezes, acordo até mais sequinha. No final do dia, parece que eu vou inflando, eu vou inchando. Não só a barriga, mas o corpo como um todo. Tem algo que eu já possa fazer nesse momento que seja seguro para a amamentação? Tem muita coisa. Agora, esse chá que eu vou falar pra vocês, gente, ele tem 6 benefícios que são, assim,
eu costumo dizer que é o meu top 1 quando se fala em um chá para poder auxiliar nesse emagrecimento. Claro que não existe chá milagroso, que ele unicamente não vai fazer com que você emagreça, mas apropriado e ajustado a uma estratégia de emagrecimento, ele é sim o top 1, porque ele tem substâncias que são exclusivas, né? São realmente substâncias que são muito boas. A primeira, né, substância que tem nesse chá, ele é muito rico em antioxidantes. O que é isso, Carol? Antioxidante, ele é uma substânciazinha que ajuda no rejuvenescimento das nossas células. Como assim, Carol? Tudo que a gente tem aqui no nosso organismo tem célula, né? Todos os nossos órgãos, tudo tem célula, não é só o que a gente está vendo aqui. E quando a gente rejuvenesce os nossos órgãos, a nossa pele, nosso corpo como um todo, a gente ganha saúde, ganha bem-estar, ganha disposição, ganha beleza. Tudo isso associado. Esse rejuvenescimento, esse antioxidante natural faz com que você se sinta mais saudável e mais jovem, metabolicamente falando. Isso é muito bom. Porque existe, gente, a idade cronológica e a biológica. Muitas mães que eu acompanho já estão com bebezinho, eles já passaram, inclusive, dos 40 anos. A maioria está nessa faixa de 35 anos. O metabolismo não é mais de uma criança. Imagine você fazendo hoje uma dieta, você percebe que seu corpo responde da mesma forma que respondia quando você tinha 15 anos. Quando a gente tinha 15 anos, a gente sentava para assistir uma televisão, sentava para assistir um filme, era um pacote de biscoito, era tanta coisa que a gente comia ao mesmo tempo e não ganhava peso tão rápido, não é verdade? Me conta aqui nos comentários, são muito caladinhas hoje. Não ganhava peso tão rápido, porque o nosso metabolismo ele era diferente, a nossa composição hormonal era diferente. Era um corpo que era mais acelerado. Com o passar do tempo, esse metabolismo ele vai ficando mais lento, mais preguiçoso, com mais dificuldade de emagrecer. Então, especialmente se você tem mais de 35 anos, é o momento da gente trazer o quê? Esse rejuvenescimento do nosso corpo, esse aceleramento do nosso metabolismo. E esse chá, ele vai agir nisso, um antioxidante natural, importante, rico em polifenóis, catequinas, que são esses antioxidantes, que vai fazer com que o nosso metabolismo tanto rejuvenesça, como também acelere o metabolismo. E vocês sabem que chá esse que eu tô falando aqui, tanto que para mim traz tantos benefícios em relação ao nosso organismo, é o chá verde. E todas as vezes que eu falo sobre chá verde, sempre vai ter uma pessoa que vai me questionar. Mas, Carol, eu vi. Será que realmente pode? Aí eu pergunto por quê? Por que você acha que esse chá talvez não possa? Talvez você ache que esse chá não é apropriado para você que está amamentando. Aí a pessoa fala assim, eu não sei. Será que é por causa da cafeína? Não, tem muita cafeína. Geralmente pergunta por causa da cafeína. E, gente, a quantidade de cafeína que tem no chá verde, ela é muito pequena, ela é muito irrisória, principalmente quando se associa aos benefícios. Então, só para vocês terem ideia, a quantidade de cafeína que tem no chá verde vai variar entre 20, porque cada planta, né, não é algo exato, mas vai ser entre 20 a 40 miligramas. O que vocês podem consumir amamentando, segundo o Colégio, né, de Obstetrícia do Reino Unido, vai até 200, ou seja, se 250 ml eu tenho mais ou menos 20 a 40, e eu posso consumir até 200, tem alguns órgãos que falam inclusive até 300, mas vamos botar o mínimo, 200. Se você colocar o dobro, ainda com a quantidade maior, a maior vai ser 80. Você ainda vai ter 120 de outras coisas que às vezes você toma durante o dia, um cafezinho, seja o que for. Então, sim, é uma substância que ela é segura e os benefícios eles são muito grandes. Né? Eles são muito grandes, mas eu costumo dizer, nem além nem a quem. Vamos ter cuidado em relação às quantidades que a gente vai usar, né? A mamãe botou aqui, comecei a minha gestação com 71 e no final cheguei a 84. E hoje estou com 71, mas quero chegar a 65, essa é a minha barriga. Vamos, a gente pode chegar, quem sabe até menos, se seu corpo realmente puder compor. Eu já acompanhei, gente, muitas mães de bebê, inclusive, que hoje elas têm um corpo muito mais bonito, muito mais funcional, né? Um corpo muito mais saudável do que antes mesmo de ter bebê. Eu tenho certeza que vocês conhecem mulheres que têm 15 anos, 20 anos e que elas não estão com aparência, com estética tão boa assim. E você conhece mulheres de 40 anos, 50 anos que estão muito bem. Então foi justamente o que eu estava falando no início da nossa live. Existe a nossa idade
cronológica, que a gente não pode mudar, que é justamente a idade que tem lá na nossa certidão de nascimento, é do dia realmente que a gente nasceu. E existe a nossa idade metabólica, que é justamente a idade do nosso metabolismo, o que a gente faz com o nosso corpo, as nossas escolhas, que faz com que a gente consiga rejuvenescer e sim ter um corpo muito mais bonito. Então, o que acaba com o corpo da mulher não é a falta de, não é a gestação, não é o bebê, muito pelo contrário, é a falta de informação e às vezes de alguém para falar assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos emagrecer? Você pode, você é forte, você é capaz. Usa o teu bebê não como... Eu não gosto dessa palavra desculpa porque é muito pesado. Eu sei que vocês estão vivendo um momento que é delicado. Não é desculpa. Mas assim, vamos usar o nosso bebê como nossa fonte de incentivo para ser uma pessoa melhor, para ser uma mãe melhor, para ser uma mulher melhor. Então, assim, tem muitas mulheres que falam assim, eu não vou fazer por causa do meu filho, né? Eu não vou nesse evento porque eu tenho um bebê pequeno, talvez eu não dê conta. Vamos começar a pensar diferente? Eu vou fazer por causa do meu filho. Então, talvez esse corpo que eu nunca tive, eu vou conseguir agora. Porque agora eu tenho mais motivos para me cuidar, eu tenho mais motivos para querer viver mais e melhor, eu tenho mais motivos para ser mais saudável, porque eu tenho um ser que eu mais amo no mundo em minhas mãos e que é totalmente dependente de mim. Né? E olha que bonito isso. Então, pensa com muito carinho que a gente começa a ressignificar as coisas, que realmente não era aquele, eu não faço por causa dele, eu faço por causa dele. Então é o motivo maior da gente conquistar esse corpo que talvez a gente nunca tenha tido, essa saúde que talvez a gente nunca tenha tido, diminuir essa idade metabólica, que vai fazer você ficar mais bonita, mais saudável, buscar sim ser aquela mulher que daqui a pouquinho vai ter 40, 50, 60, que vai estar bem com o seu corpo. Esse é o motivo, esse é o momento. 40 anos, bebê 7 meses, 74 quilos, louca para voltar aos nossos 60. Vamos voltar. Gente, o que eu mais digo para vocês é isso. Eu tenho certeza que hoje eu olho para mim e eu acho que eu estou melhor, né? Assim, a gente fala com humildade, mas assim, eu acho que eu estou melhor do que quando eu era mais jovem. Eu me cuido mais, né? Eu cuido melhor da minha alimentação. Né? E com isso eu me sinto mais preparada para poder cuidar do meu bebê. Então, assim, nossos exames depois do nascimento do nosso bebê é crucial, as suplementações que o nosso corpo necessita, né? Cuidar do nosso organismo, usar, poxa, a gente às vezes fala que não tem tempo, mas será que a gente não consegue beber um pouco mais de água? Será que a gente não consegue fazer esse chá que eu ensinei aqui já para a gente começar a ter resultados? Será que a gente não consegue, às vezes eu deixo a live gravada, assistir aqui, poxa, eu cheguei no meio da live, eu quero ouvir o que a Carol tá falando, eu vou vir aqui em outro momento, ó. Isso aqui, gente, eu não usava, não. Eu comecei a usar fone de ouvido, meu melhor amigo, depois que a Lulu nasceu. Porque não tenho tempo. Então, às vezes, eu tô fazendo alguma coisa em casa, eu tô lavando, tô fazendo isso aqui, eu tô com meu fone de ouvido, ouvindo algo que é importante pro meu crescimento pessoal, né? Que é importante pra minha profissão. E a gente vai aprendendo, a gente vai conduzindo. Então, eu estou aqui não só para trazer esse conteúdo técnico para vocês, falar sobre o que é mais, digamos assim, o que é seguro vocês usarem amamentando, mas eu também estou aqui para poder incentivar vocês, porque eu já vi essa história várias vezes, mulheres que achavam que não era possível emagrecer e fazer nada por elas, e hoje, nesse momento, são mulheres que estão vivendo, digamos assim, uma vida muito melhor, casamento melhorou, autoestima melhorou, relacionamento como um todo, inclusive a volta ao mercado do trabalho, que é algo que é muito delicado, né? Quantas vezes a gente fica assim, ai, que encontrar as pessoas, então, enfim, N situações que realmente vão trazer benefícios. Eu perdi 3 quilos em uma semana seguindo a dica, sem exercício e amamentando. Para vocês, fazer o nosso evento. Então, realmente, eu fico muito feliz quando vocês aplicam o que eu tô falando. Então, amanhã, a partir de amanhã, eu quero ver todo mundo já fazendo a dica que eu falei do chá verde. Pra gente começar já a dar esses resultados. Aqui, eu nem comecei o aquecimento do evento ainda. Nem o aquecimento eu comecei ainda. E a mamãe já perdeu já peso, já tá vendo o resultado na balança. Alegria enorme. Então eu quero ver vocês. Como eu falei, eu tô aqui para motivar e incentivar. Porque a Carol conseguiu perder os 15 quilos em 45 dias. Mas a Carol tava lá jogada, triste, um casamento abalado. São coisas que muitas vezes as pessoas não falam, né? Então, quando a gente vê perfil, às vezes, nas redes sociais, a gente só vê perfil de falando que é muito difícil, que é complicado. Então, vamos lá. Que chá verde é esse? É o Camellia sinensis. Esse é o melhor chá verde para a gente usar no pós-parto. Cuidado, nem além nem a quem. A recomendação são 500 ml, sempre longe das refeições com fonte de ferro. Então, qual é o melhor horário para poder tomar o chá verde? Meio da manhã, meio da tarde. Ah, Carol, não quero tomar 2 vezes. Eu, Carol, prefiro, geralmente faço aqui um copão desse e tomo logo no meio da manhã.
Nunca perto de suplemento com ferro, nunca perto de suplemento que o chá é quelante, ele pode diminuir a absorção de vitaminas. Então ali, ó, meiozinho da manhã, 10, 11 horas, toma os seus 500 ml, não toma muito, é uma colher de sopa para 500 ml de água. Agora vamos fazer um pulo do gato? Vamos usar com chá verde, porque a gente já casa outra substância, ou já vamos usar com erva doce, que a gente já casa duas substâncias, tá bom? Que é justamente uma que vai auxiliar no inchaço, no rejuvenescimento, melhora a questão do controle glicêmico, ajuda nas mães que tomam resistência à insulina, ajuda demais o nosso corpo a funcionar. Olha a Jamília aí maravilhosa, perdeu mais de 20 quilos. Então, assim, ajuda muito o nosso corpo, né, a funcionar. Então, a gente vai colocar essas substâncias assim em conjunto, tá bom? Vai colocar a erva doce, que ajuda no controle do cortisol, ajuda o nosso corpo a melhorar os nossos níveis, inclusive, nosso nível não, nossa produção de leite, porque ajuda, tem fontes que a gente chama de galactogogos, justamente porque ajuda a equilibrar o cortisol. Então, você vai casar uma colherzinha misturada de chá verde com erva doce, vai tomar 500 ml, vai se hidratar bastante, vai pegar o seu GPS para se preparar para o nosso evento. Isso aqui vai ser individual e personalizado. E vai estar presente no dia 30. Falta um tempinho ainda, mas eu queria que vocês botassem essa data já preparada, reservada para você. Dia 30. No dia 30, na segunda-feira, eu vou liberar para vocês o nosso evento, a nossa semana de emagrecimento para mãe de bebê. Então, esse é o chá que, para mim, na minha opinião, depois de tudo que eu já estudei, né, em relação a benefício celular do corpo da mãe de bebê, do metabolismo, né, que traz realmente benefícios, como eu já falei, controle de insulina, antioxidante, rejuvenescimento do corpo, inchaço, é o meu top 1 para isso. E o erva doce, né, que é o funcho também, que pode ser o funcho também, é o meu top 1 quando se fala em melhora de produção do leite materno. Quando se fala em equilíbrio do cortisol, é o meu top 1. Então, quem se sente inchada pode fazer esses dois casamentos. Ah, Carol, eu sinto que eu não tô muito inchada, não gosto do sabor de chá verde. Você falou que ia falar outros chás para melhorar a qualidade do sono. Os que eu mais indico para vocês para melhorar a qualidade do sono, ter um sono mais reparador, é o chá de melissa, tá bom? Melissa é excelente, e lavanda. Só que o horário muda totalmente. Aí a gente vai usar mais finalzinho da tarde e antes de dormir. Então, esses são os meus tops, né? E como eu falei, a gente tem que ver, gente. A mãe perguntou de sachê. Sachê assim, ó. Ele não é a melhor opção. Então, assim, é melhor você comprar aquela erva mesmo, produto natural mesmo. Principalmente se você amamenta, porque tem uns que vêm algumas substâncias que não são interessantes. Então, assim, são substâncias que não fazem bem para o nosso corpo, não fazem bem para a nossa amamentação. Tem marcas que são seguras e outras não. Então, tem que ter cuidado. Eu sempre digo para vocês já viram a minha chaleira? Uma chaleira que eu tenho aqui, que vai ao fogo? É a coisa mais prática do mundo, mais simples. Cara, o questionário vocês vão mandar em algum lugar? Vai, mas ainda vou falar para vocês o local que vocês vão encaminhar o nosso, que a gente nem começou o aquecimento ainda, só tô aqui conversando com vocês, mas esse questionário, no dia que a gente for falar, vocês vão encaminhar para mim no lugar certinho, eu vou dar uma olhada e vou devolver para vocês uma devolutiva, né, realmente do que foi visto aqui, os pontos específicos, mas é no momento certo, tá bom, mamãe? Mas eu vou olhar sim. Por isso que ele não vai ser aqui no Instagram, justamente a gente vai ter um local nosso, para que eu possa olhar com muito cuidado, com carinho. Por isso que o evento só vai ser dia 30, porque eu quero ter tempo com vocês realmente para poder olhar todos os questionários, ensinar para vocês, já ver a transformação no corpo de vocês, assim como a mamãe já aplicou ali, já viu a perda de peso na balança. Mas vocês vão me encaminhar assim. Eu quero ver o GPS de todas vocês que estiverem inscritas no evento. E como eu falei, o chá em sachê, ele não é a melhor opção. Então, assim, deixa ele para aquele dia realmente que você não tiver tempo para nada e você dobra. Se você for usar, você vai dobrar. Ou seja, você vai usar 2 saquinhos, porque realmente ele é a melhor opção. É isso mesmo. A mamãe botou aqui, Camélia sinensis, deve ser. Esse mesmo, perfeito. O chá verde que eu indico é justamente a Camélia sinensis, que tem todos esses benefícios que eu listei aqui para vocês. Então é isso. Eu vim conversar um pouquinho com vocês, vim falar do nosso evento, vim falar para vocês, principalmente, já começarem a colocar em práticas as estratégias que eu estou aqui, né, trazendo para vocês em relação ao emagrecimento, porque eu já quero ver a transformação de vocês. Nesse perfil vocês vão ter a mãe de bebê do outro lado que está incentivando, que está falando que não precisa fazer mais, precisa só fazer o que é estratégico. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer porque eu não consigo. Não, você não é questão de fazer mais.
é fazer o certo, é fazer o estratégico, inclusive para que você ganhe tempo para viver melhor a sua maternidade. Então é isso, o emagrecimento de vocês já começou, né? Venham estar aqui presente no nosso aquecimento, porque a gente já vai começar a ver a pequena transformação já hoje, amanhã, tá bom? Alguém perguntou alguma coisa, gente? A mamãe que fala, Carol, eu não consegui ver, eu cheguei agora. Eu vou deixar essa live salva, tá bom? Então eu vou deixar aqui live salva, vocês podem vir, pode assistir. Se eu não respondi alguém, vem aqui nos comentários da live, quando eu deixar salva, deixa teu comentário que eu te ajudo, que eu te auxilio, que eu te dou realmente o direcionamento que você precisa. E como eu falei, gente, encaminhe para as outras mães de bebê que você conhece, que provavelmente a gente vai ter muito para poder ajudar essas outras mães também. Eu já estive no lugar de vocês e já vivi esse emagrecimento na prática. A Jéssica tá mandando umas interrogações, mas eu não consegui ver a pergunta. Então, Jéssica, quando você vê a live salva aqui, você deixa a tua pergunta que eu consigo te ajudar, tá bom? Um beijo, foi ótimo poder estar aqui com vocês. Já dar dica prática para vocês, falar sobre emagrecimento, sua janela de oportunidade do emagrecimento, falar sobre o nosso evento, incentivar vocês a começar a emagrecer. Como eu falei, nosso bebê, ele vai ser o nosso maior incentivo para que vocês consigam emagrecer. Me responde aí, mas eu não vi a pergunta. Se você deixar a pergunta, eu consigo, tá bom? Deixa a pergunta que eu consigo. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.